Então, irmãos, eu vou dar continuidade aqui sobre o estudo anterior que eu gravei, né? Se os irmãos assistiu aí a parte, foi o último aí que eu lancei aí, né? Foi o último. Que eu mostrei para os irmãos nesse último vídeo aí que, que a mulher de Apocalipse 17, né? Ali sabemos que, né? Na camada literal, né? Vamos dizer assim, na literalidade, trata-se ali do Vaticano, né? Ali de Roma, né? Vaticano, ali a mulher ali. Mas espiritualmente, eu mostrei para os irmãos que trata-se o quê? Trata-se de Jerusalém, né? Entendeu? Jerusalém. Né? Espiritualmente. Entendeu? Os irmãos pode ver, né? Os irmãos notou que é por isso que a Laodiceia, a Laodiceia, né? O povo da Laodiceia, né? Os pastores, né? Entre aspas, os teólogos, os estudiosos, eles falam, né? Ali que eles falam que a mulher ali de Apocalipse 17 traça de Jerusalém, né? Eles acham que ali é Jerusalém. Não é Jerusalém. Literalmente é o Vaticano, literalmente. Mas espiritualmente é Jerusalém, espiritualmente. Entendeu? E mostra para os irmãos essa questão aí da mulher de Apocalipse 17, né? Numa camada espiritual. Entendeu? E você quem é essa mulher espiritualmente. Então, se os irmãos viram esse vídeo aí, esse último vídeo que eu lancei, os irmãos vão entender isso aqui que eu vou mandar agora, tá? Então, eu peço para os irmãos prestar bem atenção, dobrar a atenção nesse estudo aqui, né, nesse segredo, que eu vou abrir para os irmãos esse segredo aqui bem forte, né, profundo também, que está interligado com o outro vídeo que eu lancei, o último vídeo, né? Tá conectado, beleza? É a continuação, pronto, é isso aí. Então, com os irmãos aqui, dobre a atenção, certo? Que esse segredo aqui que eu vou passar tá ligado com outro estudo que eu lancei, né? O último estudo aí. Beleza? Então vamos lá. Se os irmãos acompanhar seria bom, né? Gênesis capítulo 11, verso de número 1 em diante. Diz o seguinte. Aqui fala da torre da Babilônia, né? Ali, da torre de Babilônia, né? Que foi formado ali, né? Beleza, não conhece. Ali foi onde surgiu o primeiro antimachia, não foi? Na torre de Babilônia, lá no Iraque. Né? Ali foi surgiu o Nimrod, né? O primeiro antimachia. Beleza? Aí os irmãos vão entender, né, com mais profundidade esse segredo aqui, beleza? Vamos lá. Gênesis 11, verso 1 em diante. Vai dizer, e toda a terra era de uma língua. Pronto, aqui já tem um segredo, tá? E vou mandar para os irmãos, parte por parte, beleza? Tenha paciência. Beleza, ó. Vou ler de novo. E toda a terra era de uma língua, tá? Toda a terra. Que terra é essa? Espiritualmente. Espiritualmente. Trata-se da terra de Israel. Espiritualmente, beleza? Espiritualmente. É que os irmãos pensam nisso. É espiritualmente que eu estou falando, beleza? É uma camada espiritual. Beleza? É uma dimensão, vamos dizer assim, né? Espiritual, né? É um nível. Aí fala, toda a terra, né? Israel, espiritualmente falando, é de uma língua. Beleza? De uma língua. Como assim de uma língua? Que língua assim aqui? Né? Fala de língua, né? Idiomas, mas espiritualmente falando de quê? Vamos entender agora. Malaquias 2. Vamos lá? Malaquias 2. Malaquias capítulo 2, verso de número, deixa eu ver, 10. Verso 10. Aqui, ó. 2:10, ó. A dizer o seguinte. Não temos nós todo o mesmo Pai? Ou seja, não temos nós todo o mesmo Criador? Né? Não somos nós filhos de um mesmo Criador? Não nos criou um mesmo Criador? Tá vendo? Por quê? Aí os irmãos vai lá para 1 Coríntios, tá? Capítulo 10, verso 3. 1 Coríntios 10, 3. Vai dizer 10, 3. Diz o seguinte. Ó, atenção, irmãos. E todos comeram do mesmo que? Alimento espiritual. Ou seja, todos comem do quê? Da mesma língua, vamos dizer assim. Viu?
Entendeu? Isso aqui que é línguas estranhas, irmão. Línguas estranhas é isso aqui, ó. Línguas estranhas, presta atenção. Línguas estranhas não é aquela questão lá que os líderes aí falam, não é aquelas palavras lá, né? Não, aquilo lá na verdade é o treino do demônio. Aquilo lá. Línguas estranhas é isso aqui, ó. Línguas estranhas é o quê? É revelações. Entendeu? Revelações. Por que eu falo estranha? Porque é uma revelação que nunca foi revelada para a pessoa. A primeira vez ali, a pessoa achar estranho, né? Acha que é estranho. Olha que vinho estranho, que doutrina estranha é essa? Porque nunca viu. Não pode lá é estranho. É igual, por exemplo, você uma pessoa chega na sua casa que você nunca viu. Você vai pensar o que é da pessoa? A pessoa é estranha, nunca viu a pessoa, então para você é estranho. Entendeu? Isso que é língua estranha. Língua estranha é doutrinas estranhas. Uma doutrina que nunca foi, né, revelada. Aí quando é revelada, a pessoa acha que é estranho. Entendeu? A gente fala línguas estranhas, ou seja, revelações. Isso é língua estranha, tá? Língua estranha não é aquelas palavras lá que é falada né, na religião aí, né? Aquelas palavras, né? Não sei o que, não. Aquele lado é tudo demônio. Língua estranha é isso aqui, é doutrinas, revelações novas, né? O vinho novo. Entendeu? O vinho novo, revelações novas. Entendeu? Bora lá. Então o que está lá em Gênesis? Lá em Gênesis diz o quê? Verso capítulo 1, verso 1. E toda a terra era de uma língua. Tá vendo? Ou seja, de uma só que doutrina. É uma doutrina só. Só de uma doutrina. De uma revelação, né? Está aqui, ó. 1 Coríntios 10, ó, verso 3, ó. E todos comiam do mesmo alimento espiritual, da mesma doutrina, uma língua espiritual. Entendeu? E beberam todos de uma mesma bebida espiritual. Tá vendo? Espiritual. Tá vendo? Beleza? Então, os irmãos já estão entendendo já, né? Tá ligando os pontos aí? Vamos lá. Gênesis 11, 1 de ano, vamos continuar. E toda a terra era de uma língua, já sabe quem é a língua, né? É doutrina. Ou seja, toda a terra, né, de Israel, espiritualmente falando, era de uma doutrina. Entendeu? E de uma fala, tá vendo aí? De uma fala. De uma fala espiritual, de uma doutrina só. Uma doutrina só. Um só Pai, uma só fé, um só Espírito, né? Assim? Pois então. E, verso 2. E aconteceu que eles viajando do leste. Por que fala do leste, esse leste aqui? É um código espiritual, tá em Daniel 8. Eu expliquei essa doutrina do leste já, né? Doutrina do leste, na ordem mundial. Eu expliquei essa questão aqui, Daniel 8, lá no primeiro vídeo que eu lancei, né? Primeiro vídeo que eu lancei. Quem não viu, veja lá. Primeiro vídeo que eu lancei, eu falei sobre essa doutrina aqui de Daniel 8. Que fala do leste, né? Beleza? Do pequeno chifre. Assiste lá. Entendeu? Que é espiritualmente, que eu passei para os irmãos lá, né? Uma camada. Beleza? Que é onde eu revelo o antimachia, né? Espiritual, né? Ali, foi revelado. Assiste lá que vocês vão entender. Aí fala. E aconteceu que eles viajando do leste, né? Leste, acharam uma planície na terra de Sini. E eles habitaram ali. E eles disseram uns aos outros, ó. Atenção, irmãos. Vamos, façamos tijolos e queimamos-los. E eles tiveram tijolos para pôr pedra, né? Ó, construiu uma casa, então foi em quê? Foi em tijolo, não foi em pedra não. Entendeu? Foi em tijolos. A casa que fica firme, né? Tá escrito lá, né? Fala aquela casa que é fundada pela rocha, né? Mateus 7. Aquele que funda sua casa sobre a rocha, essa vai permanecer. Entendeu? Mas quem funde em terra, né? Ali em tijolos, vai cair. Mas eles fez aqui, foi em pedra? Não, foi em tijolos, ou seja, terra, né? Olha aqui, ó. Tijolo é feito com terra, né? Bora lá então. Passamos tijolos e queimamos-los. E eles tiveram tijolo por pedra, tá vendo aí? E betume por argamassa. Verso 4. Atenção, irmãos. E eles disseram, vamos, edifiquemos para nós uma cidade. Aqui tem outro código. Uma cidade. Essa palavra cidade aqui não está por acaso não, porque é um código espiritual. Eu vou revelar para os irmãos. Presta atenção. Edificamos para nós uma cidade. Que cidade é essa, irmãos? Lembra-se que estou falando aqui da Babilônia, né? Da Babilônia, a Torre de Babel, né? Da Babilônia. Beleza? Aqui, ó. Edificando para nós uma cidade. Que cidade é essa espiritualmente? Espiritualmente, vamos ver? Apocalipse 17. Você lembra do vídeo passado que eu mostrei para os irmãos? Falei que quem era a mulher de Apocalipse 17 espiritualmente? Falei para os irmãos? Mostrei lá. Vê o vídeo de anterior. Entendeu? Quem é espiritualmente a mulher de Apocalipse 17, sabemos que ele está do Vaticano, né? Na camada literal. Mas espiritualmente trata de quem? De Jerusalém, né? Do ministério aí que é Jerusalém. Beleza? Que é o Ministério de Defesa. Ok? Então vamos lá. Né? Vou ler de novo Gênesis 11, né? Verso 4. Eles disseram, vamos edificar uma cidade. Lá, cidade.
É um código, quer ver? Ó? Apocalipse 17, verso 18. Já passei aqui essa cidade espiritualmente no vídeo anterior. Aqui, ó, vou ler de novo, mas vou ler de novo, tá? Vou ler outra vez. Apocalipse 18, versículo de número... Apocalipse 17, versículo de número 18, né? Aqui, ó, que é a cidade aqui, espiritualmente, né? Aqui, ó. E a mulher que tu viste, é a grande cidade. Lembra do vídeo anterior que eu falei quem é a grande cidade? Quem é essa mulher? Espiritualmente, que era quem? De Al-Shalom, né? Espiritualmente. Ministério de Defesa, né? E a mulher que tu viste, né? É a grande cidade que reina sobre o quê? Sobre os povos da terra. Que povo da terra são eles espiritualmente? É os povos lá de Sé, que está no capítulo 2 de Isaías, verso 2, né? Que os povos irão a quem? A quem? Essa mulher aqui, a Sião. E Sião foi na onde? Jerusalém. É um código espiritual, entendeu? É uma profundidade espiritual. É porque eu falo para os irmãos, quem vai compreender essa mensagem aqui, que é só quem é o 144.000 mesmo, de fato. Que não for, não vai compreender não. Entendeu? Essa palavra aqui é somente, que vai entender é somente o 144.000. Que vai compreender, beleza? Então, vamos para a cidade aqui, ó. Vamos lá, então. Então, já mostrei aqui a cidade, né? No vídeo passado. Então, volta lá para o outro vídeo e vamos entender quem é essa cidade aqui. Que eu passei já quem era, espiritualmente. Beleza? Aí fala aqui, ó. Continuando aqui. Né? Diz que uma cidade, né? E uma torre. Pronto, aqui tem outro código. Para torre. Torre aqui tá ligado com altura, né? Altura, altitude. Não é? Torre, altitude. É um código, um segredo, é um segredo. Diz que uma cidade, a mulher lá espiritualmente, né? E Al-Shalom espiritualmente. E uma torre. Por quê? Essa mulher aqui, essa cidade aqui, habita no quê? Numa torre, habita no alto. Lembra do vídeo anterior que passei? A mulher que habita no alto, a mulher de Provérbios 9, que fala que ela se assenta numa cadeira. Que cadeira é essa? Já mostrei para os irmãos, Mateus 23. A cadeira de Moisés, Deus, estão quem? Os fariseus, né? Na cadeira. Mas fala que essa mulher aí de Provérbios 9, ela se assenta numa cadeira no alto. Por isso é para a torre aqui, porque é um segredo espiritual. Vou passar para os irmãos. É uma camada profunda, bem profunda. Uma torre, porque essa mulher aqui, essa cidade, né, ela fica no alto, né, na torre, no alto. No Monte Sião ficava no alto, né, lá no topo lá, então, no alto, né. Vou ler para os irmãos aqui, ó. Jó 34, verso 24 e 25. Jó 34. 24 a 25, diz o seguinte. Ó. E ele partirá em pedaços homens poderosos. Quem é esse homem poderoso? É do verso 20. Já expliquei, né? Os poderosos serão tomados. Né? Serão tomados pelo dilúvio. Pelo dilúvio, né? É pelo dilúvio. Que dilúvio é esse? É o dilúvio das águas que vem cobrindo, né? Toda a heresia, todo o fanatismo, toda a idolatria. É o dilúvio que está ali no capítulo 28 de Isaías, versículo 2. E os poderosos são tomados. Vendo aí, ó, um juízo contra os poderosos. Vendo aí que vem contra ele, né? Serão tomados, poderosos. Entendeu? Quem é os poderosos? Estão no Ministério do Direito. Entendeu? Tá entendendo o código? Já passei essa questão aqui, já passei nos vídeos aí já. Ó. Assiste os vídeos aí, quem não assistiu, né? Tá me vendo agora, assiste os interiores primeiro, para depois você assistir esses, né? Os mais né, recentes. Assiste os passados que já passei, para você entender esses aqui mais recentes, beleza? Aqui, ó. Aí os poderosos são tomados, né? Beleza. Aí quem são eles aqui que abriram no alto, tá lá em Gênesis 11, né? Verso 4, né? Que abriram numa torre no alto. Quem é? Aqui, ó. Jó 34, 20, né? Ó. Jó 34, 24, né? Aqui, ó. E ele partirá em pedaços homens poderosos, do verso 20, né? E ele colocará outro em seu lugar. Já passei essa questão já bem já passei já essa questão. Entendeu? Aí, ó. Aqui, ó. Verso 25 agora, ó. Portanto, ele conhece as suas obras. Suas obras. Por que a palavra obras aqui? É as obras de Babel aqui, ó. As obras, o trabalho, né? De tijolo, né? Aquele que fazia que construiu sua casa sobre tijolo, sobre areia, né? Mateus 7, essa cairá. Aí vem as águas, né? Que as águas, a palavra. Aí vem o vento, palavra forte, vai bater por aquela casa. Que foi feita aqui de tijolo,
né? Em vez de pedra, aí já será grande a sua queda. Entendeu? O código? É com Mateus, entendeu? Fala aqui, ó. J 3424. J 3425, aliás. Portanto, ele conhece as suas obras, as obras de Babel lá, que foi feita em terra, né? Tijolos. Aí vê o que? Vê os ventos, vê a tempestade, vê o dilúvio, tá aqui no verso 20 de Jó, né? Combateu aquela casa e foi grande a sua queda, queda aqui dos poderosos. Quer ver? Aqui, ó. Verso 25. Portanto, ele conhece as suas obras e ele os derruba, tá vendo aí? Caiu, foi grande a sua queda. Derruba aqui os poderosos, tá vendo aí? Foi grande a sua queda. Eles derruba à noite, tá vendo? À noite, né? A semana de Daniel. Para que eles sejam destruídos, né? Diz pelo quê? Pela palavra. Entendeu? Serão reprovados, né? Entendeu? Bora lá continuar então. Pedindo no alto, né? A mulher aqui, ó. Vamos voltar para Gênesis. Gênesis 11, vamos voltar lá. Verso 4, né? Aí fala aqui, edifiquemos para uma cidade e uma torre, né? Porque é pedindo no alto. Provérbios, né? A mulher que é pedindo no alto. Né? Provérbios 9, né? Verso 3 ali ao 15. Mateus 23, né? Versículo 6, né? Diz que os fariseus se assentam nas primeiras cadeiras no alto. Fariseus, na cadeira de Moisés. Né? E se assentam nas primeiras cadeiras no alto. Tá vendo aqui? No alto, né? Esse blatóio aqui, gente, é um código, é um segredo. Beleza? Continuar aqui o raciocínio. Continuar aqui. Beleza, né? Aí fala aqui, vamos edifiquemos para nós uma cidade e uma torre, já expliquei, cujo topo, atenção agora, irmãos, cujo topo possa alcançar o céu. Aqui vem um código forte, aqui vem um segredo forte, né? Cujo topo, né, possa alcançar o céu, né? Porque aqui é um segredo, você quer ver? Apocalipse 12, é um segredo espiritual, camadas, arquiteturas, né, são os irmãos têm que entender uma coisa, né? Para quem é espiritual, aí já sabe, né? Se não explicar, mas eu explicar para aqueles irmãos que não são, que tem menos espiritualidade, né? Que não tem essa ligação, né? Profunda, né? Com o Yahweh dos Exércitos, vamos dizer assim, né? Os irmãos têm que entender que as escrituras, ela tem níveis de interpretações espirituais. Ela não fica só no rasinho ali, entendeu? No literal ali, né? Ou uma camadinha espiritual, nem dura, não. É várias, é profunda. Entendeu? É por isso que eu falei para os irmãos, quem vai compreender essa mensagem vai ser os 144.000. Porque eles são profundos, eles são anciões, entendeu? Então, o mundo tem que entender que as escrituras, ela tem níveis, né, de interpretações espirituais. Ela tem, como é que pode dizer, camadas de dimensões, né, camadas de dimensões espirituais. Entendeu? E são nessas camadas de dimensões espirituais que se encontra Yahweh dos Exércitos. Por quê? Porque Yahweh dos Exércitos ele se oculta exatamente nessas dimensões espirituais, né? Nessas camadas de dimensões espirituais. Então, quanto mais a pessoa se aprofunda, né, ali nessas dimensões espirituais, mais próximo ele fica do eterno. Entendeu? E mais sábio ele fica, mais compreendido na palavra. Porque o Altíssimo, o Yahweh, ele se oculta, né, o ser único, né, Yahweh, ele se oculta justamente nessas dimensões espirituais. Está ocultado, né? Então, quanto mais a pessoa se aprofunda nessas dimensões, mais próximo que ele fica do eterno, espiritualmente. Entendeu? Então, bora. Vamos ler aqui de novo, ó. Gênesis 11, né? Continuar lendo aqui, vem verso 4, né? Ele diz que para uma cidade e uma torre, cujo topo alcança até o céu, né? Alcança até o céu, né? É um código. Vou ler para os irmãos agora. Apocalipse 12. Apocalipse número 12, versículo de número 7 ao 10. Vai dizer. Atenção. E houve guerra no céu. Tá vendo a palavra céu aqui de novo? A palavra céu, vou estar em Gênesis. Né? Diz que o topo, diz que ele queria fazer uma torre, né? Que alcança ao céu. Aqui é um segredo, presta atenção. Aí fala aqui, ó. Né? Apocalipse 12, né? Verso 7 diante. E houve guerra no céu. A palavra céu de novo. Né? Miguel e os seus anjos lutaram contra o dragão. E lutou o dragão e os seus anjos. Por quê? Que é uma camada. Você lembra que eu falei para os irmãos que o raminho direito, né, ele representa espiritualmente o cordeiro e representa Yahweh? Representa Yahweh também espiritualmente, com o raminho direito. Entendeu? Só que ele tem um adversário. Entendeu? Ele tem um adversário dele,
Quem é esse adversário dele? Era um amigo dele. E você fazendo esse código também já. Entendeu? Tá lá em Salmo 41, né? Sim, o meu amigo, né? Que comia do meu pão, comia da minha palavra, se alimentava da minha palavra, né? Me traiu, né? Levantou contra mim o seu calcanhar, que é um amigo dele. Amigo íntimo, né? Porque Judas não era amigo íntimo de Yahus, traiu Yahus. Então esse homem direito aqui, ele representa Yahus, entendeu? E o amigo dele representa quem? Esse outro Machia aqui, ó, que é inimigo dele, entendeu? Então é inimigo, né? Infelizmente, entendeu? Que traiu ele, que é um amigo íntimo, né? Sim, o meu amigo, entendeu? Então esse Machia espiritual aqui é amigo de um homem direito, que representa Yahus, entendeu? E ó, Miguel, seus anjos, a palavra anjo foi mensageiro, né? Então, são Miguel, seus mensageiros, ou seja, entendeu? Tá ligando aí? Miguel e seus 144 mil, pronto, fica mais claro. Lutaram contra o dragão, ou seja, contra o antimachia, né? Lutou o dragão e seus anjos, né? Seus anjos, seus mensageiros, né? Seus 10 reis, lembra? Do vídeo passado? Pois então. É um segredo, presta atenção. Mal, a guerra aqui, ó, é a guerra entre o verdadeiro Machia, o verdadeiro pacificador, né, espiritual, e o anti-Machia espiritual. A guerra entre os dois, ó, tá vendo? Lembra do vídeo passado que eu passei também sobre a guerra lá de Apocalipse 19, né, que ali, Apocalipse 19, Apocalipse 19, na camada literalmente, falando da guerra de Magedon lá no final, né, mas espiritualmente trata-se de uma guerra espiritual no início da semana. Por quem? Pelo anti-machia espiritual verdadeiro, que é o ramo direito, e o falso, que é o amigo dele, que é o anti-machia espiritual. A guerra entre os dois. Lembra que passei, né, no vídeo passado? Eu falei isso. Que a guerra de Apocalipse 19, literalmente, ali ao final da semana mesmo, ali no final da semana. Mas espiritualmente, traz uma guerra espiritual entre o ramo direito, que é o verdadeiro machia, e o falso machia espiritual, que é o, né? Entendeu? A guerra aí. Beleza? Aí vamos aqui. E, ó, e lutou o dragão e seus anjos, né? Seus mensageiros, seus 10 reis, né? 10 bajulador, entendeu? E não prevaleceu, ainda não prevaleceu não. E nem por quê? Porque quem venceu foi o Cordeiro, não foi? O Cordeiro vencerá, porque ele é o rei dos reis e mestre dos mestres. E os 10 reis lá, luta contra quem? Contra o Cordeiro. Quem é o Cordeiro espiritualmente? É o homem direito. Entendeu? E lutou o dragão e seus anjos, e não prevaleceu. Nem o seu lugar. Lutou contra quem? Lutou contra a verdade, né? Eles lutam contra a verdade. É o livro de Atos, capítulo 5. Fala de Gamaliel. Né? Quem é Gamaliel? Gamaliel, ele trata do ramo direito. Eu mostrei esse código também já. E mais para baixo fala de Judas. Quem é Judas? O antimachista espiritual. Né? Que luta, né? Eles lutam contra o Criador. Entendeu? Fala aqui, ó. E não prevaleceu, né? Lutou contra o Criador, contra a verdade, contra o Monte Sião, mas não prevaleceu, ó. Nem o seu lugar, presta atenção aqui agora. Nem o seu lugar, ó, nem o seu lugar se achou no céu. Se achou no alto, né? No alto, aqui é um código espiritual. Para quem é espiritual sabe, no alto. Nem seu lugar se achou no alto, né? No alto, entendeu? No alto, né? Por quê? Porque serão colocados outros no seu lugar. Quer ver, ó? Jó 34, verso 24. Nós leu. Aqui, ó. Acabou de ler, né? Jó 34, 24, ó. Diz o seguinte, ó. Aqui, ó. E ele pode tirar homens poderosos em pedaços, tá vendo aí? Tá vendo aí? Os anjos lá, que nós lemos Apocalipse lá. Né? Mensageiros. Ele pode tirar homens poderosos em pedaços, sem número, tá vendo aí? É um exército, é um código. E colocará outro em seu lugar, tá vendo aí? Para falar, né? E nem em seu lugar se achou no alto, né? Nos céus, porque foi tirado do Monte Sião, foi cortado, Deus foi, né, reprovado e banido né, do tempo eterno, porque traiu, né, a igreja, e serão cortados fora. E não farão parte da construção do segundo templo. E eu já passei essa questão também já sobre o segundo templo, né? Quem faz parte da construção do segundo templo é somente o raminho esquerdo, o direito e a Laodiceia. Mas esses aqui, os poderosos, não faz parte, serão cortados, né, do alto, né? Serão derrubados do alto, né? E colocará outros no seu lugar, entendeu? Porque eles caíram contra o Eterno. Então serão cortados fora. Neemias remove, né? Neemias ali remove, né? O sacerdote, aquele sacerdote ali, né? Que está abusando ali, abuso de poder. Neemias tira ele e bota outro no lugar deles, entendeu? Faz abuso de poder, né? Aí Neemias tira eles, corta eles fora. Não.
Ele para tirar homens poderosos em pedaços. Né? O poderoso do verso 20. Colocará outros em seu lugar. Lá em Apocalipse fala. Em seu lugar não se achou mais no alto, né? No alto. No alto do quê? De Monte Sião, de Jerusalém. Serão cortados fora. Entendeu? Tá vendo? Ligou aí? Espiritualidade. Entendeu, irmãos? Tá vendo a profundidade do texto? É profundo. Várias camadas. Dimensões espirituais. Entendeu? Aí fala aqui, ó. E não prevaleceram. Nem o seu lugar se achou no alto, né? Ou no céu. Tudo faz, que é um segredo. Aí foi cortado fora. Nós lemos Jó agora. Vou pegar aqui agora. Vamos pegar aqui agora. Continuar indo aqui, ó. Gênesis, capítulo de número 11, meu capítulo, né? Verso de número... verso número 5, né? Em diante. Vai dizer o seguinte. Euiel desceu para ver a cidade. A cidade, né? Está sendo edificada sobre quem? Sobre, né? Sobre rocha ou pedra? Não, sobre quê? Sobre areia, né? Sobre tijolo. Né? Lembra de Mateus? Aquele que edificar sua casa sobre areia, ou seja, sobre tijolo, vai vir a água, o dilúvio, né? O dilúvio de Isaías 28, verso 2, né? A palavra forte vai vir e vai destruir essa casa. E será grande a sua queda. Entendeu? E ao desceu para ver a cidade, que está sendo construída por quem? Por tijolos, né? Infelizmente. Entendeu? Tijolos, terra, né? E a torre que os filhos dos homens edificaram. Verso 6. E o Ial disse, eis que o povo é um. Ou seja, o povo é um. Né? Falar uma língua só. Tá vendo aí? Lembra? Lá? Uma doutrina só. Né? Beleza. O povo é um. Malaquias, né? Lembra lá? Malaquias era um povo só. Não temos nós um mesmo pai. Né? Malaquias 2, verso 10. Aqui, ó. Eis que o povo é um. E todos eles têm uma língua, né? Uma língua, uma doutrina. Né? O Evangelho Eterno. Entendeu? Mas eles se desviam, né? Do Evangelho Eterno, né? Cai na apostasia. Apostasia é isso aí, é desviar do Evangelho Eterno, né? Do Evangelho Eterno. Se desviar da verdade. Entendeu? Se desviou do verdadeira doutrina, se desviou. Corrompeu. Apostatou do verdadeiro Evangelho. Né? O Evangelho Eterno. Aí fala que e isso eles começaram a fazer. E agora nada lhes será restringido. Que é Ial falando. Do que eles imaginam fazer. Verso 7. Presta atenção agora. Vamos, Ial falando com o filho dele, né? Com o filho dele, ó. Vamos, desçamos ali. Confundimos a língua deles. Confundimos a língua deles, ou seja, a dispersação, ó. Né? A dispersação de quem? A dispersação, né? Aqui, ó. Vamos, confundimos a língua deles. Doutrina, né? Eles vão se dispersar, né? Porque é um código que eu falei para os irmãos. Entendeu? Aqui, eu vou ler de novo. Vou ler Atos 23, ó. Ó, verso 23, verso 7. Atos 23, verso 7, ó. Diz o seguinte. Verso 7, ó. Aqui, ó. Aliás, é Atos não. É Atos 23, tá certo. Atos 23, verso 7. Peguei Mateus 23. É Atos 23, verso 7. Né? Aqui, ó. É o seguinte. E tendo dito isto, atenção aqui, irmão. Olha a perfeição do Eterno. Olha a perfeição da palavra do Eterno. Vou ler de novo Gênesis 11, verso 7. Diz o seguinte, ó. E aí Ial fala com o filho dele, né? Vamos, descemos ali, né? E confundindo a língua deles. Ial fala, né? Aí tipo que Atos responde Gênesis, ó. E tendo dito isto, tá vendo aí? Tipo que a Atos está respondendo, tá continuando o que o Eterno falou, né? O Eterno fala lá em Gênesis 11, verso 7. Com o filho dele, né? Vamos, descemos ali, confundindo a língua deles. Aí Atos, capítulo 23, 7, responde Gênesis, quer ver? Ó? Continua, quer ver? Ó? E tendo dito isto, né? Tendo dito isto, quem ia lá no Gênesis, entendeu? E tendo dito isto, houve uma discórdia entre os fariseus, né? A divisão. Vamos, né? Descemos e destruindo, né? Dividimos a língua deles. Tá vendo? Aí Atos tipo que responde o Gênesis, né? Continuando, que Ial falou. E tendo dito isto, né? Te diz o que? Lá em Gênesis. Gênesis não falou lá, Ial falou, não falou isso? Dividimos a língua deles, né?
Aí Atos tipo, responde e continua Gênesis, né? Atos 23, 7. E tendo dito isto, né? Houve uma discórdia, uma divisão entre os fariseus, tá vendo? Ele dividiu a língua deles, ó. E saduceus. A multidão se dividiu, tá vendo? Se dividiu. É um código, tá vendo? E exatamente aqui, ó, Atos 23, tá falando exatamente da traição, né? Quando Paulo foi, né? Foi denunciado, né? Denunciado e ferido, não foi? Golpeado, não foi? Já passei esse código também já, tá vendo? Tá vendo? Não tem jeito? Não tem jeito, irmão. Não adianta. A igreja caiu. O ministério, infelizmente, o ministério do Leão caiu. Entendeu? Caiu. Entendeu? Não adianta. Não adianta. Ó, Gênesis 11, 7, ó. Vou ler de novo. Vocês vão entender, né, a conexão. Vamos, e ao falando com o filho dele, ó, vamos, desçamos, e ali confundindo a língua deles. Deles quem? Do fariseu, verso 7 aqui, ó. Aí, Atos 23, 7. Dividir a língua do fariseu, entendeu? Confundir a língua deles, ó. Atos 23, 7. Então, dito isto, houve uma discórdia entre os fariseus dele, tá vendo aí? E saduceus. A multidão se dividiu, né? Se dividiu, ó. Tá vendo? Se dividiu. Que é um segredo. Tá vendo? Não adianta, a igreja caiu, irmãos. Porque esse capítulo de Atos aqui tá falando de quê? Atos 23. Falando do código lá que eu já mostrei para os irmãos, né? Que fala da traição, né? Da denúncia de Paulo, né? Eu li, né? Da falsa denúncia, né? Aí, né? Lá fere Paulo, né? Que já li essa questão, já passei essa questão. Tá vendo? Não adianta. Não adianta. Entendeu? E dali em diante, ali, depois que Paulo foi traído, né? Pelos fariseus, né? Foi denunciado, né? E julgado. Dali, ó, verso 7 fala, ó. Né? E tendo dito isto, houve um discórdia dos fariseus, daquele dia ali que a vara foi quebrada, a vara da união, né? Que é a união, o que é união? União é um só povo, que está em Gênesis, né? Um povo era de uma só língua, ou seja, era unido, mas depois se dividiu, depois que, né, se corrompeu ali, ó, que foi a Torre de Babel ali, ó, na Babilônia, né? Com tijolo, né? Não foi com rocha, não, foi com tijolo, se dividiu, tá vendo? Que é um segredo espiritual. Aquele dia ali, ó, a vara foi quebrada, né? A vara da união, né? Aí foi agora, tá tudo dividido agora. Yaldá e Israel, tá dividido. Porque quem pecou foi Yaldá. Yaldá. Aí os irmãos falam, ah, mas Yaldá é o ministério do esquerdo lá, o ministério do boi. Hã? É mesmo? Qual é o símbolo de Judá? Os irmãos sabem qual é o símbolo de Judá? Porque cada tribo tinha uma bandeira, né? Tinha um símbolo. Qual é o símbolo de Judá? É um boi? Não, um leão. Então, se os irmãos falam que foi Yaldá que caiu, se a escritura fala que foi Yaldá que caiu, quem caiu foi quem? Foi o leão, porque o símbolo de Yaldá é um leão. Tá vendo? Não tem jeito. O boi caiu? Caiu. Mas só que não era só duas ordens na pedra, era três. Tinha mais uma terceira ainda. Entendeu? Qual ministério seria a terceira? Com o terceiro. Com o segundo ministério. Infelizmente. Que as duas casas de Israel caem. Já mostrei já. As duas casas de Israel caem. As duas casas. Está lá em Isaías 8, versos 14 e 15. Né? Salmos, né? 91, né? 7 e 8. 1.000 cairão ao teu lado, ou seja, esquerdo. E 10.000 que é a tua direita. Tá vendo? As duas casas de Israel caem. Tá vendo? Por isso fala, né? Yaldá caía, porque é Yaldá que cai. Aqui qual é o símbolo de Judá? É um leão? É um boi? Não, é um leão. Não é um boi de Judá, é o leão de Judá. Então o leão cai. O leão, entendeu? Judá é um leão, o Judá é um leão. É, ali o mascote, não, dizer assim, é um leão, não é um boi, não. Entendeu? Que são segredos, não adianta, irmão. Não adianta. Não adianta querer correr, fugir. A igreja caiu. O mais certo, o mais humilde, a pessoa reconhecer o erro, ó, eu pequei, fiz isso, aquilo. Entendeu? Isso aí é mais bonito, irmão. Mais bonito e até para ter misericórdia, porque ele é misericordioso. Entendeu? Está escrito que ele vai, jamais vai rejeitar um coração, né? Um coração arrependido, né? E quebrantado. Por quê? Porque foi igual o Rominho Direito falou, né? O Rominho, nosso mensageiro, falou, né? O quebrantamento pode mudar tudo. Entendeu? Mas é melhor você confessar o erro, mostrar humildade diante do Eterno, diante dos irmãos, do que ficar continuando na rebelião, na hipocrisia, rasgando com a barriga. Para piorar mais a situação desse. Entendeu? Aí é cada um, né? Aí cada um tá com o Eterno lá. Entendeu? Aí vai depender de cada um, né? Qual seja a natureza de cada um. Beleza? Então, é até aqui, irmãos. Vou gravar esse vídeo aqui só até aqui. Beleza?
Só que depois que o até dividiu a língua, não foi? Do povo lá, em Gênesis 11, depois que até o povo se dividiu ali, aconteceu o quê? Aconteceu que Yahweh destruiu a Torre de Babel, né? Ele destruiu a Torre de Babel. Ele destruiu, não é? A Torre de Babel, a Torre dos Ímpios, né? Bom, então, por quê? Porque tá falando de Jó 8, versos 20 ao 22. Jó 8, 20 ao 22, ó. É o seguinte, ó. Eis que Yahweh não lançará fora um homem perfeito. Esse homem perfeito aqui está falando do homem direito, beleza? Um perfeito, né? Homem direito, né? Nem ajudará os malfeitores, nem ajudará os malfeitores. Verso 21. Até que ele ache a tua boca de riso e os lábios de júbilo. Verso 22 agora. Os que te odeiam, quem é que eu te odeio? Os inimigos de Davi. Entendeu? Os inimigos de Davi que odeia ele. Está lá no capítulo de Salmos 89, verso 19 a 24. Os que te odeiam, né? Que te traíram, né? Né? Se vestirão de vergonha, né? Se vestirão de vergonha. Está na onde isso aqui? Está em Salmos 132, verso 17 e 18. Entendeu? Se vestir de vergonha. E a moradia que é a moradia? A torre aqui de Babel aqui, ó. A moradia dos ímpios virá a cenário, né? Será destruída. Que é a torre de Babel. Eles se dispersam, primeiramente, né? Atos 23, 7. Se dispersam primeiramente, né? Quando denunciou lá o irmão, né? Justamente, se dispersam. Eles se dispersam, a vara quebrada, a união. Aí mais na frente já destrói a moradia deles, ó. Por quem? Por esse homem aqui, ó. Davi. Né? Os que te odeiam, que traiu ele, vai lá, né? Com juízo, né? Entendeu? Destrói a moradia de quem? Dos poderosos, né? Os poderosos são tomados por a água de dilúvio, né? De Isaías 28, versículo 2, do homem poderoso. Entendeu? Tudo ligado, tudo ligado. Entendeu aí? Primeiro se dispersam. Depois vem a destruição, né? Da Torre de Babel, vamos dizer assim. Né? Da moradia deles, né? Que é no alto, né? Na torre, no alto. E um ramo direito destrói. Entendeu? Porque ele representa quem? Ele representa Yahweh. Yahweh destrói a Torre de Babel, né? Pois então, depois da divisão do lado dos povos. Pois então. Não adianta, irmãos. Não adianta. Profecia, cara, não adianta, velho. Não adianta correr. Não adianta. Então é isso, irmão. Vou parar por aqui, né? E depois dou continuidade em outro vídeo sobre esse assunto aqui, beleza? Então é isso aí. Até a próxima, né? Assim se a permitir. Valeu!